Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, na liturgia dessa semana, nós estamos encontrando a figura de Abrão, que mais tarde será Abraão, o pai de uma multidão, nosso pai na fé. Ontem, na leitura, nós ouvimos o chamado de Deus. Deus que chama, pede a Abrão para partir para uma terra distante, para a terra prometida, e que promete, que faz uma promessa ao próprio Abrão, que dará uma grande descendência. Hoje, no relato do livro do Gênesis de hoje, nós encontramos Abrão e Ló, que começam a perceber que aquilo que eles têm como posse cresce ainda mais. Ou seja, os bodes que eles tinham, as tendas, tudo que eles iam possuir, que eles possuíam para viver. E aqui eles também administravam os pastores que cuidavam também dos carneiros, das ovelhas, dos gados. E com o crescimento disso, os pastores começaram a brigar, né? Ficarem brigando por causa de posse. Brigavam por causa disso. E Ló resolveu se dividir, se afastar de Abraão, fazendo adesão à sua terra, né, ao seu lado, né, como nós bem sabemos e conhecemos. E Abrão, que era um homem seguro na fé, um homem que tinha ouvido a Deus, e aqui nós podemos trazer isso para nós, porque muitas vezes são as inseguranças que nós carregamos que nos impede de sermos livres para responder. E Abrão aqui mostrou a grande segurança e a confiança em Deus em dizer: tudo bem, Ló, vamos repartir, você vai para um lado, para o outro, nós não precisamos ficar nessa confusão, nessa divisão, né? Porque nós somos todos irmãos. Então nós não precisamos ficar com brigas, com divisões, porque vejam só, Abrão, depois do chamado de Deus, ele já tinha compreendido que Deus daria muito mais, daria uma grande descendência, daria uma terra onde corre leite e mel. Havia a promessa de Deus, e aqui no finalzinho, o escritor sagrado lembra a promessa a Abrão. Diz assim: depois que Ló se separou dele, ergueu os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Ou seja, Abraão já tinha no seu interior aquilo que Deus havia falado. Abrão, né? Porque depois vai ser Abraão, né? Então Deus iria dar muito mais, porque Deus é assim. Quando Ele nos chama, Ele nos dá em abundância. Quando Deus nos chama, Ele não nos tira nada, como dizia o Papa Bento XVI, mas Ele nos dá tudo. E o chamado de Deus para nós cumprirmos uma missão requer de fato essa segurança na confiança em Deus. Nós precisamos confiar ainda mais em Deus, como Abrão confiou. E mesmo dividindo os bens, e mesmo Ló partindo para outra terra, não há problema. E aqui nós vemos, né, trazendo para a nossa vida, nós vemos a segurança de um homem que não quer divisões, mas ele quer unidade, comunhão, né? Comunhão. E mesmo dividindo, Abrão tinha certeza daquilo que Deus queria para ele, ou seja, daria uma grande descendência, né? Daria tudo. E nós vamos ver nos próximos dias o relato, né? E aqui entra o Evangelho, o que é que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala. Se ali no Antigo Testamento nós encontramos Abraão que obedece e que vai passar pelas purificações, porque depois ele vai ofertar o filho para obedecer a Deus. No Evangelho nós estamos fazendo o caminho dos discípulos, aprendendo aquilo que Jesus quer que vivamos. Porque, como eu já disse aqui em outra homilia, o Evangelho, principalmente essa parte do Evangelho de São Mateus, como dizia o Papa Francisco, é o coração dos evangelhos. E Jesus está ensinando aos discípulos a viver de fato a boa nova.
E a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo é alertar os seus discípulos que é necessário passar pela porta estreita. Porque o Senhor vai dizer: larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Abrão já tinha um sentido dentro de si que era necessário obedecer e confiar em Deus. Com esse evangelho, nós vamos entendendo que a porta estreita significa seguir o caminho de Jesus Cristo, obedecer a sua palavra e ao seu evangelho. E seguir o Senhor, porque sabemos que no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos a verdadeira salvação. Do contrário, nós podemos encontrar a perdição. Nós podemos encontrar a perdição. E nosso Senhor Jesus Cristo nos convoca, de fato, a passarmos pela porta estreita. Não buscarmos as facilidades deste mundo. Talvez Ló, queria aquilo que era mais fácil. Os pastores, em meio às brigas, queriam aquilo que era mais fácil. Mas Abrão decidiu viver a dimensão da comunhão sem precisar de divisão. E ter segurança que mesmo dividindo, nós continuamos irmãos. E passar pela porta estreita significa obedecer a Deus. Passar por essa porta significa crescer numa comunhão profunda com Deus e com a igreja. Passar pela porta estreita significa dar passos de santidade, de decisão por Deus. Hoje se fala muito da primeira e da segunda conversão. O que é a primeira conversão? A primeira conversão é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo que vai lá e atrai a pessoa e conquista a pessoa. A segunda conversão é justamente essa decisão por Deus. Eu me decido. E nós precisamos nos decidir pelo caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui entra o que o Senhor termina no Evangelho. Lá no finalzinho, do versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. E, claro, esses poucos foram aqueles que se decidiram por nosso Senhor Jesus Cristo e pela igreja. Nós precisamos tomar essa decisão, porque os verdadeiros discípulos de Cristo se decidem em seguir nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho e a igreja. Portanto, meus queridos irmãos, vamos nesse dia, nessa Eucaristia, nos colocarmos como necessitados e até mesmo como decididos para entrarmos pela porta estreita, para nos decidirmos pela porta estreita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.